Olá, aluno! Tudo bom? Hoje nós vamos estudar as expressões numéricas, ok? Mas, professor, o que é isso, expressões numéricas? Nas expressões numéricas, só um alerta, a gente vai precisar de todas as operações que nós já estudamos até aqui. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tá ok? E a gente vai misturar todas essas operações em uma conta só, tá ok? Então, assim, aluno, se você tem alguma dúvida em algumas dessas operações, tá? É necessário que você volte, dê uma revisada, porque se você tiver problema quando a gente trabalha com uma só, com certeza vai complicar um pouco quando a gente juntar várias de uma vez, tudo bem? Mas vamos lá. Para começar, olha só esse desafio. A gente tem aqui uma expressão numérica, tá ok, gente? Essa aqui é uma expressão numérica. Veja que a gente está envolvendo algumas operações, tá? Todas aquelas que a gente já estudou em uma conta só. E também tem uma potenciação aqui, tá? A gente lê essa expressão da seguinte forma: 4 mais 8 ao quadrado vezes 9 menos 10 dividido por 2, tá ok? Então, o desafio aqui é resolver, tá? Mas com certeza deve estar uma bagunça, né? Mas não se preocupe, acompanhe esta aula com bastante atenção, que ao final eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esse desafio. Então, vamos lá para o assunto. Então, vamos lá. Se você já manda bem na adição, subtração, divisão, multiplicação e também na potenciação, a única coisa que você deve ter cuidado nas expressões numéricas é na ordem de como resolver, tá? A ordem de resolver as expressões numéricas influenciam bastante no resultado, então não é de qualquer jeito. Tem umas regrinhas muito importantes que a gente precisa entender, ok? Para começar, vamos ver só esse exemplo. Vou fazer aqui duas expressões numéricas bem pequenas, só para a gente ter uma noção de como é que faz. Primeiro a gente tem aqui 2 vezes 10 mais 5, ok? E também eu tenho 2 mais 10 vezes 5. Parece que são iguais, não é? Mas, na verdade, perceba que de uma expressão para outra, dessa para essa, eu troquei o sinal de multiplicação e o da adição. Aqui eu comecei com multiplicação e depois eu somei. Aqui eu estou começando com a adição e depois eu multiplico. Tudo bem? A gente vai ver que apesar de a gente estar usando os mesmos números, a ordem das operações vai afetar no resultado, ok? Primeira coisa, vamos resolver essa aqui. Numa expressão como essa, a gente resolve normalmente na ordem que está aqui, tudo bem? 2 vezes 10 mais 5, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar o 2 com o 10. 2 vezes 10, certamente você sabe que dá 20, não é? É isso aí, 20. O mais 5, como eu não precisei dele agora, eu só vou trazer ele aqui para baixo, ok? Pronto, resolvi o 2 vezes 10, abaixei o mais 5, agora eu resolvo 20 mais 5, que vai dar 25. Então pronto, consegui o resultado dessa expressão numérica, certo? Que deu 25. Agora aqui, quanto será que vai dar? Será que vai mudar? Vamos ver. 2 mais 10 vezes 5. Aqui, caro aluno, tem uma regra muito importante que você nunca deve esquecer, tá? No caso como esse, a gente sempre vai resolver a multiplicação primeiro, tá? Aqui eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Eu vou resolver primeiro a multiplicação e depois eu resolvo a adição. Aqui foi o mesmo caso, tá? Aqui no caso, como a multiplicação estava aparecendo bem no começo, a gente resolveu de cara ela, tá? Mas mesmo que ela apareça no final da expressão, a gente deve resolver primeiro a multiplicação e depois a gente faz a adição. Essa é a primeira regrinha que você deve entender. Então vamos lá. Primeiro eu faço a multiplicação de 10 com 5, que vai dar o 50. E o 2 aqui com o sinal de mais, eu vou trazer para baixo, porque eu não vou precisar dele por enquanto, tá ok? Então agora eu consegui 2 mais 50. Agora sim eu resolvo essa adição. Resolvo esses dois, que eu vou perceber que o resultado vai dar 52. Olha só a diferença.
tá? Só por causa da ordem do sinal, olha só a diferença que deu aqui no resultado. E agora vamos para um outro exemplo, tá ok? Agora a gente vai usar outras operações. Eu tenho o número 36 dividido por 9 e subtraído com o 3, tudo bem? E também o 36 menos o 9 dividido por 3. Será que vai dar um resultado diferente? Vamos conferir. Aqui no primeiro exemplo, a gente vai fazer exatamente da mesma forma que a gente fez lá no outro, tudo bem? Eu tenho 36 dividido por 9 menos 3. Aqui, como eu tenho uma divisão e uma subtração, tá? E ele está exatamente nessa ordem, divisão e subtração, eu vou fazer primeiro a divisão, certo? Então vamos lá. 36 dividido por 9, quanto é que vai dar? Lá na tabuada a gente vê que é 4, tudo bem? Por isso que eu falei que é muito importante a gente já ter as outras operações bem afiadas para que os nossos cálculos sejam bem mais rápidos, ok? Então vamos lá. 36 dividido por 9 vai dar 4 e o menos 3 eu vou descer com ele, porque eu não precisei nesse primeiro momento. Agora eu resolvo 4 menos 3. 4 menos 3, claro que vai dar 1, ok? Bem simples. Pronto. Então, esse é o resultado dessa expressão numérica. Deu 1. E aqui, será que vai alterar alguma coisa? Vamos lá. Eu tenho aqui 36 menos 9 dividido por 3. Veja que, assim como no outro exemplo, eu troquei a ordem dos sinais. Aqui eu comecei com a divisão e depois eu subtraí. E aqui eu estou começando com a subtração e depois tem a divisão, tá? Então, isso também vai alterar no resultado. Vamos ver só. Assim como no exemplo anterior também, né? A ordem aqui vai alterar no resultado. Então, a gente vai ver aqui, ó, 36 menos 9 dividido por 3. Nesse caso aqui, a gente também vai resolver primeiro a divisão, tá bom? Só depois que a gente vai fazer a subtração, certo? Então, vamos lá. 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 vai dar 3, certo? E o 36, com o sinal de menos, eu vou descer ele aqui. Ok? Agora, eu resolvo a subtração, porque foi a única coisa que me sobrou. 36 menos 3, a gente percebe que o resultado dá 33. Ok, pessoal? Então, a gente vai começar a perceber que existem algumas operações que a gente dá prioridade para resolver, certo? Como a gente viu ali, tanto a multiplicação quanto a divisão, mesmo na frente ou atrás da expressão numérica, a gente resolve primeiro. Agora vamos juntar todas essas operações em uma expressão só. Então, a gente vai ter o seguinte: 6 vezes 4 mais 6 menos 10 dividido por 2, ok? 6 vezes 4 mais 6 menos 10 dividido por 2. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Veja só, eu tenho aqui uma multiplicação, adição, subtração, e aqui eu tenho também uma divisão. Eu não posso cometer o engano de resolver na ordem que está aparecendo aqui. Multiplicar o 6 com 4, e aí o resultado somar com 6, e o resultado subtrair com 10, e esse resultado dividir pelo 2. Tá? A gente vai seguir exatamente aquela ordem que a gente fez nos exemplos anteriores. Só que agora a gente vai ter que juntar. Olha só, aqui a multiplicação está aparecendo e a divisão também. O que acontece? A gente vai resolver elas na ordem que aparecer. Tudo bem? Primeiro a gente multiplica, depois a gente divide. A mesma coisa com a adição e subtração. A gente resolve ela na ordem que aparece. Primeiro a gente soma, depois a gente subtrai. Se fosse o contrário, se a divisão tivesse no começo e a multiplicação no final, seria da mesma forma. Tá? A prioridade, tá, para a multiplicação e para a divisão é maior do que para a adição e para a subtração, certo? No entanto, a gente resolve elas na ordem que aparece. Primeiro vai ser a multiplicação ou a divisão na ordem que aparecer, só então que a gente faz a subtração e a adição na ordem que aparecer também. Ok? Então vamos lá, vamos começar a resolver. Quanto que isso vai dar? Primeira coisa, a gente vai resolver aqui a multiplicação.
Então, a gente tem 6 vezes 4, que a gente sabe que vai dar 24, não é? Eu vou repetir o restante que tem aqui. Mais 6, menos 10, dividido por 2. Veja que eu estou começando a resumir a minha expressão. Agora, vejam só. Aqui eu fiquei com 24 mais 6 menos 10 dividido por 2. Veja que eu tenho adição e subtração aqui. Eu tenho também a divisão aqui. Mas eu vou resolver primeiro a divisão. Aqui eu eliminei a multiplicação. E aqui eu vou eliminar a divisão. Então, vamos lá. Vamos resolver essa parte aqui. 10 dividido por 2, a gente sabe que vai dar 5, ok? E o restante eu vou colocar aqui embaixo do jeito que está. 24 mais 6, menos, ok? Eu sempre vou descendo ele com todos os sinais, conforme estava lá em cima. Agora, veja que diminuiu um pouco mais. Então, eu vou resolver 24 mais 6 menos 5, tá? Exatamente na ordem que está aqui. Primeiro, eu vou somar o 24 com 6, certo? Que a gente percebe que vai dar 30. Eu vou descer com menos 5. Pronto, veja que eu sobrei agora só 2 números, então fica muito mais fácil. 30 menos 5 vai dar 25, certo? Então, esse é o nosso resultado dessa expressão numérica inteira, tudo bem? Muito cuidado com a ordem de resolver.